Mas e os milagres que Jesus teria realizado? Será que eles não testificam que de fato ele seria o Messias esperado pelo povo judeu? Geralmente é isso que ouvimos por aí como um dos argumentos usados a fim de sermos induzidos a aceitar o mentor e fundador do cristianismo como uma semidivindade, por ser, segundo eles, um grande operador de sinais e milagres. Bem, o que dizer a respeito disso? Primeiramente, que o milagre não é uma verdade em si mesmo, pois ainda que este sinal ou milagre tenha sido hipoteticamente algo real, isto só vai servir como testemunho de alguma coisa apenas e tão somente para quem o presenciou. Segundo se acredita, Jesus teria feito muitos milagres entre os seus contemporâneos, mas de que forma isso serviria para alguma coisa se nós aqui, nesta geração, supostamente 2000 anos depois, não os presenciamos? Raciocine. Dizemos isto porque um suposto milagre é algo que apela para os sentidos e não para a razão. E qualquer coisa que apele apenas para os sentidos deve ser descartada como verdade em si mesma. E é exatamente por esta razão que mesmo aquilo que tenhamos visto é inferior àquilo que aprendemos racionalmente. Deuteronômio 13, 1-3 nos diz que se algum profeta ou milagreiro surgir por aí, fazendo sinais e milagres, e mesmo que os milagres aparentemente ocorram ou possam ser comprovados de alguma forma, caso esse profeta insista numa forma de Deus diferente da ensinada pela Torá, não devemos seguir este profeta, o qual deverá receber, inclusive, a devida punição. Um milagre é algo que você percebe pelos olhos quando você o vê, e a Torá nos orienta a não andarmos após os nossos olhos. Números 15:39. Ou seja, não devemos confiar sequer naquilo que vemos, pois facilmente poderemos ser desencaminhados quando nos orientamos pelos sentidos e não pela razão. Numa linguagem simples, traduzindo o que dizemos aqui, é que um milagre ou sinal, quer o classifiquemos como verdadeiro ou não, serve simplesmente para dar credibilidade àquele que o executa, ainda que quem o execute possa estar terrivelmente mal intencionado, e eu só saberei das suas intenções caso eu o faça passar por algum teste lógico racional. É disso que fala, aliás, o profeta Isaías, quando escreve a lei e ao testemunho. Se eles, isto é, os profetas, não falarem segundo esta regra, não haverá luz neles. Isaías 8:20. A regra, antes de qualquer milagre ou sinal, é o ensino deste profeta. Se o ensino desse profeta não passar pelo crivo da Torá, o testemunho dele não será válido. Alega-se que Jesus teria feito muitos sinais, maravilhas e prodígios enquanto pregava na Galiléia, sendo raros os relatos dos mesmos na Judéia. Pelo que lemos nos evangelhos, o trabalho missionário de Jesus não foi lá tão bem sucedido na Judéia, e várias vezes vemos ele preferindo seguir rumo norte a fim de anunciar as suas palavras aos habitantes daquela região. Mas por que Jesus preferiu aquela região em vez da Judéia? Bem, o judaísmo galileu era naqueles dias bastante pluralista e diversificado, heterodoxo e até em certas crenças e práticas, bem diferente do judaísmo do sul, da região da Judéia. As sinagogas galileias eram ornamentadas com as mais diferentes figuras que incluíam, via de regra, referências da mitologia e das religiões greco-romanas. Não era muito difícil de se ver, por exemplo, imagem de deuses estrangeiros como Hélio ou Apolo, além dos signos do zodíaco em seus mosaicos, e pisos externos ricamente decorados. Em um fragmento da antiga sinagoga de Corazim, por exemplo, temos a imagem da Medusa.
Essas representações são provas substanciais quanto à forma das crenças e à abordagem que os galileus faziam do judaísmo, tornando um judaísmo muito peculiar deles, mesclando-o com elementos pagãos, formando um sincretismo que, do ponto de vista acadêmico, até é realmente bastante interessante, mas muito perigoso para a ortodoxia religiosa do Sul. Jesus e seus seguidores, como galileus, descendentes de antigos habitantes não judeus, certamente sofreram influências desse tipo, a julgar pela forma como viviam o seu judaísmo peculiar. É mais do que provável que muitas das alegações escandalosas que Jesus fez sobre si mesmo, como Filho de Deus e até mesmo parte da divindade, tenham sido fruto deste ambiente religioso multifacetado e extremamente sincrético em que ele teria vivido, no qual o sagrado se misturava ao profano e a ortodoxia era preterida pela heterodoxia e até pela heresia. Não é de se admirar, então, a sua abordagem. Mesmo na Galileia, em especial na cidade de Nazaré, lemos que ali Jesus não teria feito muitos milagres, segundo o texto, devido à incredulidade deles. Mateus 13:58. Esta palavra incredulidade parece estranha ao contexto. Será então que significaria dizer que a realização de algum milagre dependeria do ato de crer? Vamos tomar o exemplo dos israelitas quando da sua saída do Egito. Todos sabemos que a ampla maioria do povo ali várias vezes reclamou, abusou da paciência de Moisés, rebelou-se contra Deus, fizeram revoltas e sedições. Havia entre eles ainda uma mescla de gente que saiu com eles do Egito, os chamados Erev Rav, a multidão mista, a qual, segundo as fontes tradicionais, teria sido a causa de muitas quedas do povo durante a sua marcha pelo deserto. Mas a questão aqui é, mesmo sob estas condições de falta quase que absoluta de confiança em Deus, o que este povo testemunhou no deserto? Segundo a Torá, todos testemunharam maravilhas, milagres e sinais que jamais se viram antes. O mar não se abriu apenas para os que confiavam, mas também para os incrédulos. O livramento das forças militares do faraó veio tanto para aqueles que eram fiéis, quanto para os infiéis. Assim também o suprimento de maná e de água. Enfim, ali ninguém precisou crer nisto ou naquilo, neste ou naquele. E aí está a grande diferença. O que vemos ocorrer na Torá poderia ser comparado a um remédio. E o que vemos ocorrer no Novo Testamento mais parece ser um placebo. Um placebo é uma substância inócua ou um tratamento inerte, cuja ação não produz qualquer reação curativa verdadeira, mas quando associada a fatores psicológicos, acaba produzindo efeitos de melhoria clínica em alguns indivíduos, por consequência da crença do paciente de que o tratamento aplicado a ele será eficaz. Um milagre que só ocorre se você crer, não é na verdade um milagre, pois depende de você, e se depende de você crer, é placebo, e não uma cura autêntica, permanente e verdadeira.